E o canal de YouTube China Global News traz mais uma entrevista de interesse sobre temas da geopolítica mundial, especialmente da China. E para a entrevista de hoje, temos a participação de Giorgio Romano, que você vai conhecer agora. Giorgio Romano é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, no estado de São Paulo. Possui graduação e mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Fez pesquisa de pós-doutorado na Universidade Nacional de Chengchi, em Taipei. Atua na área de Relações Internacionais, com ênfase em economia política internacional, geopolítica de energia, ascensão internacional da China, política externa e inserção internacional do Brasil. Foi assessor do movimento sindical na Europa e no Brasil, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e assessor especial na Secretária-Geral da Presidência da República, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É membro fundador da Rede Brasileira de Estudos da China e do Observatório da Política Externa e de Inserção Internacional do Brasil. Giorgio, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação em nosso canal, China Global News, que é uma iniciativa que busca justamente trazer informações de interesse da nossa audiência para conhecer um pouco mais não somente a China, mas a dimensão que a China adquiriu no mundo moderno. Então, eu começaria a nossa entrevista perguntando para você: a hegemonia mundial, ainda hoje nas mãos dos Estados Unidos, está ameaçada pela China? Ele está ameaçada por um processo de relativa decadência dos Estados Unidos, que se expressa nessas eleições conturbadas entre dois candidatos sugêneros, um pelas suas ideias, o outro pela sua, enfim, estado de capacidade física, mas também por problemas de aumentar a produtividade, uma série de questões, a questão da migração. Então, há fatores internos. E contrário a outro momento, quando os Estados Unidos estavam, vamos dizer, perdendo o rumo, no final da década de 70, particularmente, a gente lembra o ano de 79, o ano de desastre para os Estados Unidos, Revolução Sandinista na Nicarágua, na porta dos Estados Unidos, Revolução no Irã, maior aliado, invasão do Afeganistão pela União Soviética, tudo uma baita uma inflação. Então, tudo isso, na época, eu já era ativo e eu me lembro muito bem. Era o fim da hegemonia dos Estados Unidos, o fim dos Estados Unidos, decadência dos Estados Unidos. Então, essa fase, aí a gente se surpreendeu, porque veio Ronald Reagan para dizer, não, peraí, let's make America great again. Então, esse slogan do Trump não é dele, é de Ronald Reagan. Então, o Trump, nesse sentido, ele tentou copiar parte da receita do Ronald Reagan, só que na época, qual a diferença? Na época, não tinha uma força contestadora, uma força que poderia ocupar o vácuo, porque tinha o grande vilão da história na época era Japão. Por quê? Porque os Estados Unidos já entenderam que eles conseguiram enquadrar a União Soviética simplesmente aumentando e muito o orçamento militar, todo mundo ficou com medo, instalação dos mísseis na Europa, uma nova geração de mísseis, e a União Soviética simplesmente não tinha condições de acompanhar essa nova corrida armamentista, e ao mesmo tempo teve lá um estranho episódio em 85, quando a Arábia Saudita, do nada, de repente, aumenta em 1 milhão de barris por dia a produção de petróleo e cai o preço. Isso foi, então, a gota d'água e o Gorbachev jogou a toalha. Resumindo. Então, não era esse o problema. O problema era o Japão. Por quê? Porque o Japão tinha tecnologia, tinha produtividade, estava conquistando os mercados dos Estados Unidos
E havia muita gente, quando eu comecei a estudar início da década de 80, relações internacionais, era Japão, 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 né? Senão seria China Global News, mas Japan Global News, e aí você era obrigado a estudar japonês, ir para o Japão, eu quase fui. Li dezenas de livros sobre o Japão, né, para entender, porque o Arrighi, Giovanni Arrighi, tinha dito que a nova hegemonia, as fases da hegemonia, né, desde as cidades italianas, a hegemonia holandesa, a hegemonia britânica, a hegemonia dos Estados Unidos, e o próximo seria o Japão. Né? E depois, com o andar da carruagem, ele simplesmente fez um corte-cola, né, cortou o Japão, colocou China, e está na mesma ideia. Bom, aí veio o livro, Adam Smith em Pequim. Então, só que tem uma grande diferença. O Japão é um país onde tem tropas americanas. O Japão é um país que depende pela sua segurança dos Estados Unidos. Então, o Japão, embora alguns setores tinha aquela ideia de que eles cresceram de 2%, 3% para 10% do PIB mundial, realmente estavam na vanguarda da tecnologia e produtividade, mas não tinha a vontade política no sentido weberiano, a vontade política de liderar o mundo ou de desafiar a liderança dos Estados Unidos de uma forma sistêmica. E, do outro lado, outro problema na esfera econômica dos Estados Unidos era a Alemanha, né? Mas essa, porque também é uma enorme capacidade industrial, tecnológica, só que essa muito menos ainda, né? Poderia ser um desafio que nem falava nada, né? Quem desafiava sempre os Estados Unidos na Europa era a França, né? Mas que não tinha essa força econômica. A Alemanha, que tinha força econômica, sabia que tinha que ficar quieto. E, de novo, as maiores tropas americanas fora, o maior contingente de tropas americanas fora dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a Alemanha e Japão, né? E Coreia do Sul, etc. Então, os restos outros, eles falam às vezes, tem centenas de bases militares, são bases militares de 10, 50 pessoas. As grandes bases militares, são algumas dezenas, e a maior estão. Então, Japão, Estados Unidos, Japão e Alemanha, embora desafiaram a Estados Unidos economicamente, né, mas não tinha essa capacidade. Então, isso é diferente com a China. Então, nós estamos numa situação comparável com o final da década de 70, com relação aos problemas internos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos percebem que eles precisam reorganizar internamente para poder continuar a liderar, né? Isso é a essência do plano Biden, né? essa ideia do Biden. E ele apresentou um programa, mas as contradições internas são enormes. Ele não tem a liderança que o Reagan tinha na época. Os desafios até no próprio partido Biden, né? Então ele não conseguiu afirmar. E do outro lado, você tem agora uma nova potência econômica, mas com uma vontade política e uma autonomia. A China não depende dos Estados Unidos para sua segurança, pelo contrário, né? Então, ele começou a, embora de forma muito assim, tranquila, modesta, mas criar uma forças armadas, particularmente para a proteção dos mares, do acesso, tanto das importações, exportações, mas também enfim, da integridade territorial. Logo, a China ele tem um desafio sistêmico, econômico, militar e política, que essa também é uma grande novidade. Por que é uma novidade? Porque durante muito tempo os Estados Unidos estavam vendo a China como um coadjuvante, como um novo território para expansão do capitalismo americano, na verdade, porque a China estava fornecendo produtos mais baratos para os Estados Unidos, lucros para as empresas americanas, esses produtos mais baratos ajudaram a conter a inflação nos Estados Unidos, você poderia concentrar renda nos Estados Unidos sem necessariamente
diminuir o poder de compra dos trabalhadores americanos, porque eles agora, com o mesmo dinheiro, poderiam comprar mais produtos. E o que interessa para o trabalhador é poder de compra, né? E se isso não bastasse, os chineses, com os dólares que eles ganharam com as exportações, o que eles fizeram com esses dólares? Colocaram à disposição dos Estados Unidos, financiando a capacidade de endividamento do país mais rico do mundo, né? Que é essa essência das reservas internacionais da China, coloca o dinheiro lá, e então isso aumenta a capacidade de endividamento. Estados Unidos se você junta dívida pública e privada, de longe o país mais endividado do mundo. Bom, então esse, vamos dizer, casamento feliz durante todos esses anos, os americanos, então estamos falando de década de 90, com Clinton, até, vamos dizer, 2008, né, enfim, mais ou menos. Então, esse casamento feliz deu muitos lucros para os Estados Unidos, muito mais lucro para os Estados Unidos que para a China, né? Aquele famoso cálculo, que você pega um celular da Apple produzido na China, quanto do valor agregado é apropriado pelos Estados Unidos e outros stakeholders, e quanto fica na China. Você vai ver que muito pouco fica na própria China, mas esse muito pouco, pelo volume, ajudou a China a dar um salto. E enquanto os Estados Unidos achavam que era esse modelo, que a China ia ficar lá nas cadeias produtivas internacionais de forma subalterna, ajudando em cadeias produtivas organizados e controlados pelo capital estadunidense, de seus aliados, isso, evidentemente, nunca era a vocação do Partido Comunista Chinês. É aí que tem um grande debate hoje em dia, tanto na academia como na política, tem muitos artigos dos Estados Unidos, onde erramos, né? Cara do pau, fizeram lucros gigantescos durante 20 anos, erraram lugar nenhum, que é a dinâmica, é a dialética das coisas, porque o que acontece é que nessa fase a ideia era, bom, a China não fala mais do comunismo, né, não fala mais de Mao, então está tudo resolvido, eles vão se tornar, tudo só uma fachada, e eles estão se comportando como capitalistas, todos os principais tomadores de decisão na China, eles estudaram nas melhores economias dos Estados Unidos, e, portanto, ele segue o receituário da economia macro, dos Estados Unidos, de Chicago, Chicago Board, como a PUC-Rio aqui. Então, as pessoas estudaram lá, voltaram à China, implementaram o capitalismo. Mas o que, se realmente é algum lugar errado, não entender que a China usava o capitalismo como um meio, não como um fim. Eles foram lá para aprender como é que os Estados Unidos chegaram a essa enorme capacidade tecnológica, de produtividade, inovação, para copiar, para depois colocar a serviço do seu projeto histórico, que eles não abandonaram, né? Portanto, isso começa a se expressar quando a China, com essas, vamos dizer, migalhas que sobraram, estou exagerando um pouco, dessas cadeias produtivas, desse valor gerado, eles criaram uma base tecnológica, industrial tecnológica endógena, com capacidade enfim, com empresas nacionais, não necessariamente estatais, empresas como Huawei, Tencent, são todas empresas privadas. Mas, evidentemente, tem as grandes empresas estatais também, e todos trabalhando para esse projeto. Então, há uma vocação, uma vontade política da China, de se tornar um país desenvolvido e de superar definitivamente sua condição periférica, ao qual foi, enfim, colocado pelo imperialismo britânico, aliás, muito bem explicado num documentário que vocês colocaram aqui na China Global News, que eu assisti. Então, o que acontece? Que quando vem a crise financeira de 2008, fica claro as contradições desse modelo que o Reagan começou, com liberalização, financiarização, etc., chegou aos seus limites, e
nesse momento, você começa a ter uma mudança de liderança na China. Aí acontece um pouco o seguinte, enquanto os Estados Unidos estão em pânico, porque realmente, na primeira reação da quebra do Lehman Brothers, eles estavam em pânico, e daí vem toda a ideia do G7 tem que se transformar em G20. Na verdade, eles queriam G7 mais a China, né? Porque o risco da China aproveitar desse momento e decidir sair do dólar era considerado real durante algumas semanas. Depois eles entenderam que não tinha esse risco. Muitas coisas, um período extremamente interessante para realmente, dia por dia, analisar o que aconteceu. Então, ampliando, responsabilizando a China, não, vamos manter o sistema, pelo amor de Deus, vamos manter a FMI, Banco Mundial, a China, e aí os outros, a gente fala, tudo bem, a gente vai ajudar a manter a FMI e tal. Mas, ao mesmo tempo, a China começou a olhar no espelho e diz, uau, então eu realmente já me tornei o cara, o grande player. E aí o Xi Jinping pegou isso, colocou com muito mais força essa ideia de uma China que vai reocupar, na verdade, seu lugar no mundo. E isso assusta os Estados Unidos, porque, num primeiro momento, não assusta a Europa, aliás. Esse é um fator importante, que no Brasil, no debate, sempre se esquece que existe algo. Você imagina que a Europa já se tornou um museu céu aberto, que não é bem isso. Né? Mas os Estados Unidos, eles não conseguem imaginar um mundo onde eles não lideram. Está no DNA deles que eles nasceram, o próprio Estados Unidos, a formação da nação, eles nasceram, esse excepcionalismo, em situações muito especiais, exatamente para ser o maior país do mundo, e não só isso, liderar, seja pelo exemplo, seja ditando mesmo as regras para todos os outros países. Então, é muito difícil imaginar que está um outro país que vai ter uma economia maior, que tem tecnologia melhor. Então, tudo isso não é aceitável. Aí surge um consenso nos Estados Unidos, que diz que é preciso conter a ascensão chinesa. Esforço de rejuvenescimento do capitalismo estadunidense, embora é uma palavra que Xi Jinping usa para falar da China, mas eu uso para falar do projeto do Biden nos Estados Unidos, enfim, você reinventar, no fundo o Trump também quer isso, só com outros meios, Make America Great Again, essa é a essência, tanto do Biden como do Trump, significa manter a liderança, ter uma hegemonia 3.0, e pensando que a primeira foi de 45, a segunda com Reagan, superando a enorme crise do final da década de 70, e agora, então, o desafio de ou, de alguma forma, aceitar que você não é mais líder no mundo, você tem que, no mínimo, compartilhar, ou usar todos os meios possíveis para instalar uma hegemonia 3.0, que está sendo muito mais difícil que no início da década de 80, exatamente pelas questões de, enormes problemas internos, maiores que tinha na época, embora tinha também, e, do outro lado, uma força contestadora de um caráter muito diferente que na época Japão, Alemanha ou, se quiser, a União Soviética era, porque a União Soviética já estava num processo de decadência total. Bom, então, na minha opinião, aí um pouco assim, eu acho que naquele momento a China talvez, e até hoje, começou a ser um pouco autoconfiante demais. A gente não pode nunca subestimar a capacidade de resiliência do capitalismo estadunidense. E é muito interessante que essa ideia que estou colocando aqui foi exatamente o tema de uma aula magna do ex-embaixador chinês no Washington, que ele fez agora, o mês passado, foi publicado, traduzido, e todo mundo pode ler. Ele fala exatamente para os estudantes: vocês não podem subvalorizar os Estados Unidos, mas também não podem subestimar os Estados Unidos. Ele fez essa fala, achei muito bom, porque é muito importante que tanto os chineses como nós aqui no Brasil, no mundo, entendemos que os Estados Unidos estão com muitos problemas,
estão numa fase certamente de crise, e pode ser que isso é irreversível, que é uma decadência, mas se a gente pensa, por exemplo, Marco, a inteligência artificial não saiu da China, saiu da Califórnia. Mas tudo indica que, pelo menos, embora não expresso claramente, mas me parece que um dos objetivos primários da primariedade da China é, vamos simplificar, expulsar os Estados Unidos da Ásia. Então, esse é um pouco o quadro inicial que eu queria dar para você. Então, estamos numa fase muito complicado, né? Porque as coisas podem sair do controle, vamos dizer assim, né? Veja, a gente pode ter duas visões. Uma visão, ai, que bom que finalmente os Estados Unidos, né, enfim, vão sair da cena, né? Essa imagem que o dólar vai desaparecer, enfim, e outra força mais benevolente vai cuidar do mundo, né? Bom, tem essa imagem. Tudo bem, mas o que me preocupa é a possibilidade de guerra, né? Eu acho que toda a nossa geração agora tem que ter como prioridade número um, né, manter a paz, porque sem paz não tem desenvolvimento, não tem transição energética, não tem salvação do planeta, né? Então, essa é uma preocupação grande, e que passa por uma forma de, não sei se a palavra é entendimento, né, mas lidar, né, essa relação China-Estados Unidos, na qual eu acho que muito vai depender das outras forças políticas, como Europa, Japão, Brasil, África. Você toca num ponto que realmente é preocupante, né? Nós temos um local de conflito que tem sido utilizado por Estados Unidos na sua batalha aí contra a China, que é Taiwan, não é? Então, tivemos aí já uma participação de autoridades norte-americanas visitando Taiwan, o que provocou um certo desgosto para as autoridades chinesas, e a Taiwan acaba sendo utilizado nessa disputa para a manutenção da hegemonia, não é? Nesse sentido, eu pergunto, você que mencionou, inclusive, a necessidade de um entendimento para a preservação da paz, sabendo também que nada é impossível no mundo que vivemos, você acredita que pode haver um conflito militar entre os Estados Unidos e a China em função de Taiwan? Pode, mas é responsabilidade muito grande, de evitar isso, né? Não só Taiwan, mas o mar da China. Mas, assim, é que você falou corretamente, Taiwan está sendo utilizada, Trump abriu um novo capítulo, vou explicar isso já já, para que Taiwan seja, assim, usar o Taiwan para desafiar a China, mostrar que a China não domina, é um compromisso, compromisso da liderança chinesa, é uma questão que está na Constituição, a questão que é irreversível, historicamente, a reincorporação de Taiwan na jurisdição política, vamos dizer, da China, né? Pelas Nações Unidas, Taiwan é uma província da China, isso é direito internacional, né? Taiwan não é reconhecido como um país pelas Nações Unidas e, portanto, território formalmente o direito internacional é da China. A questão aí que é muito complexo, o que você faz quando uma província conquistou uma autonomia política, como é o caso de Taiwan. Bom, aí, meu caro, a questão é muito complexa, porque pela posição geográfica de Taiwan, ele sempre, ao longo dos séculos, foi utilizado exatamente como uma base para você ter um acesso à China, tanto comercial como militarmente, etc. Taiwan era uma ilha com algumas populações indígenas que vieram de uma região lá da Polinésia, enfim, da parte da Indonésia, Malásia, espalhados, não tinham no século XVI. Quando chegaram os europeus, particularmente os holandeses,
mas eles não estavam interessados em Taiwan, eles estavam interessados na China. Mas como eles não tinham acesso direto à China, eles se instalaram em Taiwan e colonizaram Taiwan, né? Na mesma época que os holandeses colonizaram Pernambuco. Bom, aí então, a partir daí, você tem essa história continua, né? Quando você tem a mudança de dinastia Ming para Qing, os rebeldes do Ming que não queriam se entregar aos Qings, eles foram para onde se retiraram as tropas para se reorganizar, para recuperar a China, em Taiwan, né? O Chiang Kai-shek tinha nada a ver com Taiwan. Ele nunca imaginou Taiwan como um país. Taiwan, para Chiang Kai-shek, Kuomintang, era uma província da China, né? E ele era presidente da China, não presidente de Taiwan. Não existe Taiwan para Chiang Kai-shek, Kuomintang, né? Existe a República da China, ROC, criada em 1911, né? Com a Revolução Nacionalista do Sun Yat-sen. Então, Taiwan temporariamente. Aí você já vê a complexidade, porque Chiang Kai-shek veio com 2 milhões de pessoas do continente e as outras mais de 6 milhões de pessoas que estavam lá em Taiwan. O que tinha a ver com isso? Aí veio a ditadura, porque exatamente para obrigar todos a enfim, entrar nessa lógica que Taiwan seria temporariamente, Taipei temporariamente capital da República da China, já, bom, enfim, só para dar um contexto histórico, que Taiwan sempre na história, ele entra nas relações internacionais exatamente por essa função, essa questão geográfica, geopolítica na veia, com relação à China. Então, com os acordos do Nixon e Kissinger, né? Então, os Estados Unidos retiraram suas tropas de Taiwan, não tem tropas americanas em Taiwan, e tem uma série e retiraram sua embaixada também, né? Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país, né? Isso está muito claro. Agora, tem algumas regras que foram, enfim, negociadas informalmente, regras como a gente vai se comportar, né? Inclusive tem os famosos comunicados do Reagan, né? Que não é um acordo, são comunicados do Reagan, manda por escrito para o representante representante comercial dos Estados Unidos em Taipei, enfim, como para o embaixador dos Estados Unidos na China, como os Estados Unidos vão quais são as regras. Aí, por exemplo, tem o que você mencionou. Pode ter autoridades, representantes dos Estados Unidos visitando Taiwan? Pode, só que não do primeiro escalão, não do segundo escalão, né? Pode Estados Unidos vender armas para Taiwan? Pode, mas não da primeira geração, né, não as mais modernas, e não em volumes superiores aos anos anteriores, né? Então, tem uma série de regras de convivência. O Reagan implodiu isso, né? Implodiu isso, porque ele começou a vender 3 vezes mais, eu não sei exatamente se 3, mas, enfim, volumes de armas muito superiores, né? Ligou para China, isso também é coisa que não se faz, nos acordos. Então, ou seja, enorme provocação, usar Taiwan para provocar a China, né? Tipo, você quer ver, você está dizendo que você já é grande, vamos ver, vem para o ringue, né? E aí você tem essa demonstração da força militar dos Estados Unidos e seus aliados, com os navios, etc. Isso tudo é péssimo. E essa visita do Pelosi, imagina, presidente da Câmara dos Deputados, isso é realmente totalmente fora do que era o combinado e provocações que não servem para nada, e muito menos para a população de Taiwan. De fato, os Estados Unidos eles não estão lá para defender nada da democracia de Taiwan, que for que seja. Eu acho assim, quando lá na época dizem, não está muito bem, eu nunca achei isso realmente, porque todas as conversas entre Kissinger e Nixon e Mao e Zhou Enlai estão transcritos e disponíveis. Cada um de quem não está assistindo pode ver. São horas e horas, é uma leitura que você fica assim com os olhos. Relações internacionais com R maiúscula, né? É muito interessante as conversas entre eles, mas eu não achei assim referência a essa famosa fala, que Deng Xiaoping teria dito
depois, o próprio Zhou Enlai, primeiro, depois Deng Xiaoping teria repetido, que quando Kissinger disse, vocês não vão invadir Taiwan imediatamente, porque os Estados Unidos se comprometeram, nós vamos retirar as tropas. E aí, nas conversas, Mao Tse-tung está muito preocupado com a presença de tropas japonesas, vocês não vão trocar tropas, porque Taiwan foi também colônia do Japão, de 1890 e pouco até 1945. Então, tem muita influência japonesa, e os Estados Unidos garantem, não tem, vai ter nenhuma presença do Japão. Então, vocês vão ocupar imediatamente Taiwan? Não. Nós temos tempo, temos 100 anos, é famoso 100 anos. Então, a ideia é que os chineses, a política, assim, sem evitar guerra e, ao mesmo tempo, você incorporar Taiwan seria ganhar pelo cansaço. A minha avaliação, como manter a paz, primeiro, os Estados Unidos têm que se retirar, gradualmente, mas, sobretudo, parar de provocar. Aliás, esse é um fator muito importante, não dar ilusão ao Partido Democrata que está no governo, que eles têm lá respaldo, como Trump começou a fazer com a Tsai, que coincidiu a eleição da presidenta do Partido Democrata, que é exatamente o partido, diferente de Kuomintang, que enfim, está mais hostil à ideia de se submeter a Beijing. E esse é número um. Dois, é que a China, Beijing, o Partido Comunista Chinês, espera que tenha essa ideia que vale a pena fazer alguma coisa no meio. O que é uma coisa no meio? Seria Taiwan reconhecer a soberania da China, liderada pelo Partido Comunista Chinês, sobre o território, mas, ao mesmo tempo, o Beijing reconhecer a autonomia política, tudo que se construiu, inclusive na luta contra a ditadura do Kuomintang, de direitos dos sindicatos, enfim, do casamento gay, enfim, uma série de questões. Estou falando assim, a imprensa, ou seja, você tem alguma coisa, um alto grau de autonomia, que não é diferente, não seria diferente, que a gente vê na Escócia, ou na Catalunha, etc., abandonar de vez qualquer discussão sobre, no caso de Taiwan, separação, etc. Isso é possível, é desejável, eu acho que é possível, mas depende muito, porque o mais que Estados Unidos estão utilizando Taiwan para conter a China, para provocar a China numa estratégia de conter a ascensão chinesa, mais as forças mais militaristas, agressivas, se fortalecem na China, e confundindo, vamos dizer, o povo de Taiwan com essa linha da China, e, portanto, aí cresce também na própria China essa ideia. Bom, então, se é assim, temos que usar força militar, e isso seria um desastre, na minha opinião, para a paz e para o povo de Taiwan. Eu acho que não, a China não ganharia com isso. Então, acho que é possível, sim, tem que ganhar tempo, e a própria China coloca isso como data de 2049, está no papel, momento de 2049, 100 anos da Revolução Chinesa, é o momento de concluir essa fase de rejuvenescimento da China, e está claro no papel que não se pode concluir o rejuvenescimento sem a reincorporação num país dividido. Então, está muito claro que eles colocam um prazo. Mas daqui até 2049, nós temos tempo. O problema é que algumas, vamos dizer, hardliners na própria China começam a dizer, não, temos que resolver isso nessa geração. E nessa geração significa sob presidência do Xi Jinping. Mas o Xi Jinping não vai chegar em 2049, provavelmente, muito provavelmente. Então, aí você tem uma ambiguidade nas informações formais. Tem um documentos de todos os gostos. Mas eu trabalho, porque eu, enfim, otimista, idealista, trabalho com 2049,
eu acho que é perfeitamente possível que até lá os Estados Unidos entenderam que não faz sentido, fazer uma guerra, lá por uma coisa que não diz respeito aos Estados Unidos, que não coloca em risco a integridade territorial dos Estados Unidos, ou, enfim, e que até lá a China é já bem mais poderosa ainda, então o custo de um conflito militar, e do outro lado espero que a China realmente continua com sua capacidade de paciência e de longo prazo, e com isso gerar uma situação que pode conviver com uma autonomia política de um lado e do outro lado o Taiwan reconhecer a soberania da China sobre o território. Enfim, os detalhes depois vão ser, mas significa também, por exemplo, não ter um exército de Taiwan, etc. Enfim, então eu acho que é possível, mas se Taiwan fica no meio dessa intensificação da rivalidade, conflito, aí vai ser ruim. Agora, para encerrar nossa entrevista, Giorgio, eu gostaria que você comentasse o papel da China nos diferentes continentes, especialmente no sul global, né? Temos aí algumas discussões acadêmicas sobre se a China se tornou capitalista ou não, qual é o papel exatamente do socialismo nesse contexto. E a gente sabe que os impérios, no decorrer da história, eles têm uma ascensão, um fortalecimento, e depois eles acabam tendo uma queda, né? Foi por esse motivo também que eu comecei nossa entrevista perguntando sobre a possibilidade de manutenção da hegemonia norte-americana. Eu te perguntaria, os países do sul global, com os quais a China hoje mantém uma estreita relação comercial, diplomática, histórica em alguns países e militarmente em outros, você acredita que esse tipo de relação é uma relação visando uma subordinação ou é uma relação visando parcerias? Bom, vamos começar assim. Essa discussão se China, capitalismo de Estado, enfim, acho que isso é um pouco, se torna mais ou menos irrelevante, essa discussão. Teve uma época que eu também achava que era capitalismo de Estado, mas, sobretudo, analisando melhor toda a experiência de Taiwan, você percebe que tem coisas que vêm de Sun Yat-sen, enfim, coisas que são muito mais profundas. Então, eu não acho que capitalismo de Estado que na própria China, e tem objetivos a longo prazo que enfim, que não são, não, se tem capitalismo, é capitalismo como meio, mas não como fim em si. Como o próprio Marx falava, capitalismo é estágio, ele deixou muito claro, ele falava da grande contribuição do capitalismo para aumentar as forças produtivas. Mas fora da China, as empresas chinesas, eles operam, as empresas, tanto estatais como privadas, eles operam como empresas europeias e americanas. Não tem, por definição, uma diferença. Eles estão atrás de rentabilidade financeira, eles estão atrás de conquistar mercados. Essa é a lógica das empresas, ou seja, a nível micro das empresas, é a mesma coisa. Claro, você pode dizer, mas tem algumas diferenças. Sim, mas também tem diferenças entre empresas da Alemanha e empresas estadunidense, empresa francesa, empresa italiana. Então, esse nível que tem essa diferença. Mas, um pouco à distância, essa estratégia é a mesma. As empresas chinesas não vão para a África, América Latina, Sudeste Ásia, para desenvolver esses países. Eles podem ser, porque aí entra outra discussão, não é sobre empresas chinesas, mas sobre a capacidade dos países de fazer uso da poupança externa e das presenças multinacionais para se desenvolver.
Então, isso é uma discussão na África, América Latina e Sudeste Ásia, e o sul da Ásia, da mesma forma, com relação às empresas multinacionais europeias ou americanas. Qual a diferença? Que, primeiro, a China não tem o histórico de ser colonizador. A forma da China lidar com esses países é naturalmente mais de igual para igual, embora não seja de igual para igual, mas assim, não tem esse peso do colonialismo. Agora, se você não tem uma política clara do país para desenvolvimento, uma política para incorporar esses interesses chineses num programa, num projeto seu de desenvolvimento nacional, você corre o risco de repetir um padrão neocolonial. Então, não espere que a China resolva os seus problemas, porque ele não é para isso. Ele vai para o mundo para defender os seus interesses. E seus interesses também são, particularmente no caso da Ásia, criar um espaço pacífico, de neutralizar forças que podem ser hostil à sua ascensão, mas ele precisa de minério, ele precisa de lítio, precisa de petróleo, precisa de mercados, suas empresas precisam fazer lucro. Nenhuma empresa vai investir no Brasil porque o Lula é simpático, porque vamos ajudar o Brasil a dar certo. Não. Agora, o Brasil pode ter um projeto de nova, por exemplo, a nova industrialização, ou o PAC, e aí a vantagem em teoria, tá? Mas em alguns países está claro. A vantagem é que você pode fazer, talvez, acordos, exatamente pelo sistema econômico-político na China, que, embora as empresas continuem, evidentemente, só fazer investimentos se tem perspectiva de lucro, mas onde você tem acordos a nível do partido, do governo, que tem a longo prazo, você sai do curto-prazismo, que você precisa ter, amanhã precisa ter lucro, tipo assim, a dominação da Petrobras pelos acionistas privados, tem que ser amanhã, se cai a ação, então tem que mudar a política. Então, essa talvez é uma coisa que a gente pode negociar, seria um acordo a mais longo prazo. Então, nos países africanos, é claro que a liberdade que os chineses dão, o respeito que os chineses demonstraram para as autoridades locais, pelo bem e pelo mal, aí a gente pode discutir, mas de qualquer forma, se o Banco Mundial vai lá e diz, eu estou dinheiro, mas você tem que fazer isso, aquilo, não parece, é um outro padrão, que já se demonstrou, inclusive, que não dá resultado. Então, particularmente para os países africanos, a presença chinesa se tornou uma alternativa muito atrativa. E aí depende muito de cada país, de como você negocia isso. Na verdade, é uma pactuação. Por isso que eu falo, às vezes, o Brasil, por exemplo, precisava repactuar a relação com a China. Porque a gente está numa situação que a gente está exportando soja cru, nem processado, petróleo cru, e minério de ferro cru. Imagina que se as Furtado pensasse numa relação dessa. Isso garante um superávit gigantesco, que ajuda o Brasil a ter estabilidade macroeconômica, mas certamente não ajuda o Brasil a aumentar seu nível de produtividade ou criar uma base industrial tecnológica endógena. E tem outro elemento, Marcos, só para concluir, é que a própria China fez isso. Ele era um país colocado numa situação periférica, e ele usou o capital internacional, bem-vindo, abre as fronteiras, desde 79, venha, mas a música sou eu que coloco. Você pode fazer lucro, mas você vai dançar essa música. E isso é um problema para muitos países no sul global, tanto com relação a Estados Unidos, a capital estadunidense, capital europeu ou capital chinês. De não exatamente entender que você tem que ter a soberania política, dizer, bom, a gente quer que você pode investir, mas dentro de um projeto a longo prazo, de desenvolvimento, eu quero também tecnologia. Ou seja, muito concretamente, Marco, o Brasil
desde a década de 50 está aberto a investimentos para montar montadoras. Nada de novidade. O Brasil nunca já jogou a toalha na década de 50. Nós vamos ter uma montadora brasileira, né? Como os coreanos fizeram. Eu também não, mesmo nível de estágio de desenvolvimento, falam, não, eu que vou, e agora está vendo, Hyundai, tem a Volkswagen, tem a Mercedes, a única coisa que o Brasil fez é duas coisas, ele jogou um pouco os europeus e os americanos, não só General Motors é forte, mas também Mercedes, Scania, Volkswagen, e também exigir isso na época, né? Depois abandonou isso, que pelo menos os componentes, as peças eram compradas de empresas nacionais, se criou essa indústria de peças nacionais. Então, quando a China vem com a empresa BYD, que faz investimentos importantes, na Bahia, a Ford sai, BYD entra, mas isso em si não é a diferença, nenhuma diferença. Né? Eu quero saber, o BYD vai investir em desenvolvimento tecnológico no Brasil, junto com o Centro de Pesquisa Brasileiro, junto com empresas brasileiras, o BID se compromete a comprar componentes estratégicas no Brasil, né? O BID se compromete a coordenar todos os seus investimentos a longo prazo, né? Como a política de eletrificação do Brasil. Aí você vai me perguntar, mas o Brasil tem política de eletrificação a longo prazo? Então, aí que está o problema. No China Global News de hoje, conversei com o professor Giorgio Romano, que trouxe aqui toda uma série de informações importantes para a gente refletir sobre a presença atual da China no mundo que vivemos. Um mundo cheio de desafios e que coloca também para os países a necessidade da reflexão de projetos que envolvam a soberania. E é nesse sentido que o China Global News acaba sempre buscando essas informações. Muito obrigado pela sua participação, Jorge Romano. Muito obrigado, Marca, e sucesso com o canal China Global News, que é muito bem-vindo, para a gente ampliar o debate e nossos conhecimentos sobre a China.